escravos, e aí a formação do nosso povo brasileiro juntando essas três raças, essa mistura brasileira. Só que os evangélicos em outras nações olharam para o Brasil e entenderam o chamado missionário, que nós precisávamos aqui também receber a mensagem do evangelho. Então, americanos, ingleses, europeus, eles saíram também e chegaram aqui quando não havia nenhum cristão evangélico. E o evangelho cresceu. Hoje o Brasil é a terceira nação do mundo em número de evangélicos. Fundação Getúlio Vargas estima 43 milhões de evangélicos no Brasil hoje. A China tem 100 milhões, os Estados Unidos 135 milhões. Nós somos a terceira nação. Então, estes evangélicos de outras nações, no contexto missionário, trouxeram o evangelho para cá. E nós temos a responsabilidade com todo mundo. Então, a partir daí, a igreja que se desenvolveu também assume essa responsabilidade de enviar missionários para outras nações, para que eles também conheçam a verdade do evangelho. No contexto batista, nossa denominação, nós temos missionários hoje em 4 continentes. Nós temos 609 missionários espalhados nos 4 continentes. Como é que se forma um missionário? Da onde que eles saem? São membros das igrejas. São pessoas evangélicas que estão nas mais variadas igrejas, mas que em determinado momento da vida cristã, que pode ser num culto missionário, lendo uma literatura, pesquisando na internet, ele sente um amor diferenciado. Ele entende que países, culturas, etnias, é muito importante a gente focar em etnias, né, porque dentro do Brasil são vários povos, várias etnias, que não têm ainda uma igreja evangélica estabelecida. E ele sente um amor diferenciado que é dado por Deus, não tem como explicar, é invisível, é uma experiência singular de cada um, e ele então dedica a sua vida. Ele vai buscar o preparo numa agência missionária, onde ele receba um curso apropriado de teologia, de missiologia, de preparo emocional, de preparo físico, de informações daquela cultura, e ele então é enviado por essa agência missionária. E aí demanda a questão do sustento financeiro dele, o apoio espiritual, o apoio emocional, psicológico. Então, no contexto batista, e eu estou mais autorizado a falar no contexto batista, que é o meu trabalho e a minha coordenação, nós temos a nossa agência missionária dos batistas brasileiros. Então, nós enviamos esses missionários e eles não vão com uma mão na frente e outra atrás. Eles têm que levar o sustento. Quando eles chegam num país, eles se estabelecem numa moradia que a gente provê. Ele então vai conhecer a cultura, aprender o idioma, e a partir daquele conhecimento ele vai se relacionar com pessoas para comunicar a mensagem do evangelho. Então, mas ele passa por todo um preparo. Isso envolve um pool de igrejas. Nós somos 8.000 igrejas batistas em todo o Brasil. E destas 8.000 igrejas, mais de 1 milhão de batistas no Brasil, é que sai o sustento para esses missionários fora do Brasil. Esses missionários, eles vão para esse trabalho, é dado para eles uma condição digna? Eu não digo que eles vão como príncipes, não é isso, mas eles vão com dignidade, eles moram normalmente, claro que dependendo do lugar, tem lugar que não dá para ter uma moradia digna porque não tem nada lá. Mas, via de regra, é dado as condições necessárias para ele fazer um trabalho, tem uma moradia adequada, se alimenta de maneira adequada, porque me parece que na falta disso, isso pode acabar comprometendo o trabalho, né? Existe essa preocupação? No passado, nós tínhamos uma ocorrência muito maior. Porque dá a impressão de missionário ser aquele coitadinho, né? Pegaram aquele cara, largaram lá, aí ele está com uma mochila nas costas, lá numa situação que ele passa fome, tá lá ele apanha. Esmola. A impressão que passa, essa imagem eu acho que ainda existe. Por isso estou te perguntando qual é o tratamento da Batista, no caso. No passado, os pioneiros de várias denominações sofreram bastante. Alguns saíam sem ter nenhum tipo de sustento, dependendo unicamente da fé, e alguns fizeram um trabalho fenomenal. O que a gente entende hoje, já que Deus está nos dando estrutura, nós temos que prover. Uma coisa é, você não tem estrutura, e o camarada vai na cara e na coragem, porque ele está atendendo um chamado, ele está focado naquilo.
Agora, uma outra coisa é você ter as condições e por que não prover? Então, os nossos missionários, eles têm um sustento digno. Nós fazemos um apanhado do país onde ele está, nós fazemos um cálculo de cesta básica, de auxílio médico, moradia, transporte. A maioria dos nossos missionários efetivos, nós compramos um automóvel. Ele está num lugar que ele não tem condição de transporte público, não tem metrô, não tem nada, viação, Guarujá, não tem nada, desculpa o merchandising aí. Mas, então, como é que ele vai se deslocar para atender aquelas pessoas ali? Então, a gente provê ele com automóvel, na medida do possível ele tem o computador, a internet, ele tem que se comunicar com a nossa base aqui, por VoIP, Skype. Então, a gente quer fugir daquela questão do missionário coitadinho, ainda que alguns estejam ainda vivenciando, não na nossa missão, em outros lugares, uma demanda, uma dificuldade, estão fazendo a obra, a gente não condena, mas hoje a gente procura atender para que ele possa se desenvolver mais ainda. Na verdade, eu estou tocando nisso porque você acaba de colocar que vocês são 8.000 igrejas, 1 milhão de membros, para 669? 609. 609 missionários. Então, claro que a impressão que passa é que a Igreja Batista tem condições de prover um trabalho missionário com qualidade, né? Um missionário com uma condição de vida que ele não precisa estar lá esperando ver se alguém aparece com um pacote de bolacha ou uma garrafa de café, né? Exatamente. Que ele tenha dedicação integral àquilo. Adilson, queria te fazer uma pergunta. Como é falar de Deus em lugares, em países, cidades, para pessoas que foram completamente abandonadas por tudo e por todos, pelo poder público, pela família, enfim, por tudo. Pessoas que estão largadas à própria sorte. Mas te peço que responda no próximo bloco.